Eu lhe convido a pensar no seguinte: somos mais de 5 bilhões de pessoas habitando o planeta Terra. E nesse exato momento, no mundo inteiro, há inúmeros estabelecimentos comerciais, lojas, padarias, farmácias, supermercados, onde as pessoas vendem, compram e fazem compras. Pense na quantidade de agências bancárias espalhadas mundo afora, onde computadores possantes fazem pilhas de cálculos com a velocidade da corrente elétrica. Pense ainda nos milhões de pessoas mundo afora que tomam ônibus, metrô, trem, pagam e recebem troco. Pense ainda nas escolas de todos os países, onde milhões de crianças são treinadas todos os dias fazendo cálculos. E pense também naqueles outros milhões que, infelizmente, fora da escola, nas ruas, vendendo bugiganga nos faróis, pagam, recebem e também dão troco. É impressionante o volume de cálculos que a humanidade realiza num único dia. Algumas vezes, estas contas são feitas com lápis e papel. Em outras ocasiões, se usa a calculadora ou o computador. E mesmo com a presença cada vez maior destas máquinas nas nossas vidas, há quem prefira continuar fazendo conta utilizando os dedos das mãos, ou então o ábaco, o soroban dos orientais. E existe ainda um outro recurso muito usado na realização de cálculos. É aquele que usa isso aqui. Eu me refiro aos cálculos feitos de cabeça, ao cálculo mental. Ábaco, dedo, calculadora, lápis e papel, computador, soroban. É natural que diante de todos esses recursos e diante de um mundo que se modifica a uma velocidade cada vez maior, é natural que tudo isso provoque entre nós, professores de matemática, um certo alvoroço. As discussões em torno do uso desses recursos todos têm sido cada vez mais intensas. E as opiniões, claro, se dividem. Alguns de nós acham que, diante da presença dos computadores e das calculadoras, não é mais necessário ficar infernizando os nossos alunos com cálculos e mais cálculos. Outros acham que, pelo contrário, mesmo com a presença destas máquinas, é importante que eles continuem sabendo calcular com lápis e papel muito bem. Há ainda aqueles que propõem a utilização do cálculo mental. E você, o que pensa de tudo isso? Eu imagino que, assim como eu perguntei, você queira saber também qual é a minha opinião a respeito destas coisas. Mas para poder expressar essa opinião, eu preciso antes de alguns exemplos. Imagine a cena. A fome bateu, você foi até a lanchonete e resolveu comer um sanduíche e tomar um suco. E como a grana é curta, você quer saber antes quanto é que vai gastar. E o preço está ali na tabela. O sanduíche custa 46, o suco 35. 46 mais 35, 46 mais 30 é 76, 76 mais 5, 81. Eu fiz a conta aqui de cabeça e agora quero explicar para você como foi que eu pensei. A conta é esta aqui, 46 mais 35. E naquele raciocínio que eu fiz mentalmente, o 35 foi pensado assim, é 30 mais 5. Claro, 30 e 5 quer dizer isso, 30 mais 5. Aí eu somei 46 com 30, porque isso é fácil fazer de cabeça. Essa soma dá 76. E finalmente somei 76 com 5, porque isso também é fácil fazer de cabeça. O resultado encontrado foi 81. Agora, esse mesmo cálculo pode ser feito mentalmente de um modo um pouquinho diferente. Olha só como é que eu vou pensar. Eu junto 40 com 30, isso dá 70. 6 com 5, 11. E 11 com 70 dá 81. Deixa eu explicar esse modo de pensar. Aqui, o 46 também é decomposto em 40 mais 6. O 35 é 30 mais 5.
Aí eu somo 40 com 30, é fácil fazer de cabeça. Essa soma dá 70. Junto 6 com 5, essa soma dá 11. E 70 com 11 é 81. Agora, só para a gente comparar, vamos lembrar como é que se faz esta conta usando o lápis e o papel. Olha só, para somar 46 com 35, a gente escreve um número embaixo do outro, unidade sobre unidade, dezena sobre dezena, soma as unidades, 6 e 5, 11, vai 1, 1 e 4, 5 e 3, 8. Vamos comparar esses dois procedimentos. Repare que, quando a gente soma com lápis e papel, a gente soma da direita para a esquerda. Soma primeiro as unidades e depois soma as dezenas. Aqui, o procedimento foi ao contrário. A gente somou primeiro as dezenas, 40 com 30. Somou as unidades, 6 e 5, 11, e depois juntou tudo. Olha só como, no cálculo mental, a gente tem que utilizar propriedades das operações. Aqui a gente juntou, decompôs o 46, decompôs o 35 e juntou essas parcelas de uma maneira. Aqui também a gente decompôs o 35 e juntou essas parcelas de uma maneira e podia juntar de outra. Podia somar 46 com 5, 51, e depois com mais 30, 81. Isso é uma propriedade da adição. A ordem que a gente faz a soma não afeta o resultado final. Outra coisa importante nesse procedimento aqui é que ele mostra a compreensão do sistema numérico que a gente usa. Essa decomposição do 46 em 40 mais 6 só é possível quando se compreende que esse 4 não é 4, que ele é 40. Vamos ver um outro exemplo de cálculo mental. Vamos somar, digamos, 223 com 148. Mentalmente, como é que nós podemos fazer esse cálculo? Eu vou juntar 200 com 100, isso dá 300. 20 com 40, 60, já tenho 360. 3 com 8, 11. E 360 com 11 dá 371. Agora vamos registrar esse raciocínio. O 223 foi decomposto em 200, mais 20, mais 3. E o 148 em 100, mais 40 e mais 8. E agora a gente somou primeiro as centenas, 200 com 100, 300. Depois somou as dezenas, 20 com 40, 60. Somou as unidades, 3 com 8, 11. E aí juntou 360 mais 11, 371. Agora há pouco eu comparei uma adição feita com lápis e papel, com a técnica do vai 1, com a mesma adição feita mentalmente. E a gente viu que os dois procedimentos são diferentes. Pois é, eu já vi pessoas tentando fazer uma adição mentalmente, mas pensando como se elas estivessem com lápis e papel. Isso pode funcionar, mas em geral não dá certo. Olha só, o nosso amigo aqui está fazendo um esforço danado tentando somar mentalmente 356 com 87. É que ele está pensando na técnica do vai 1, ele está pensando como se estivesse com lápis e papel na mão. Isso em geral fica meio confuso, tenta para você ver. Se for para somar mentalmente 356 com 87, é melhor pensar assim. O 35 com mais 8 dá 43, quer dizer, 350 com mais 80 dá 430. 7, 6, 13, 430, mais 13, 443. A gente viu dois exemplos de cálculo mental envolvendo adição. Vamos ver agora algum exemplo envolvendo a subtração. Suponhamos que a gente queira fazer, digamos, 72 menos 44. Posso pensar assim, 72 menos 40 é 32. E 32 menos 4 dá 28. Agora, deixa eu explicar como foi que eu pensei. Subtrair 44 de cabeça não é tão simples, mas subtrair 40 é fácil. Então eu começo tirando 40. E o 72 menos 40 dá 32. Acontece que eu devia tirar 44 e só tirei 40. Então falta tirar outros 4. 32 menos 4 é 28. Esse foi o modo de pensar naquele cálculo mental. Um outro exemplo. 122 menos 49. 122 menos 50 dá 72. E 72 mais 1 dá 73.
esse mais 1 parece meio misterioso. Vamos entender. Tirar 49 de cabeça não é fácil, mas tirar 50 é. Eu começo tirando 50. 122 menos 50 dá 72. Acontece que eu devia tirar 49 e tirei 50, quer dizer, tirei 1 a mais. Portanto, na verdade, eu devo acrescentar 1 e o resultado é 73. A gente pode dar um significado concreto para esse raciocínio. Pensa assim, eu tenho 122 cruzeiros no bolso e preciso pagar 49. Então, começo dando uma nota de 50. Nesse momento, eu fico só com 72 no bolso. Mas a pessoa precisa me dar 1 de troco, e quando eu recebo esse 1, 72 mais 1, 73. A gente viu exemplos de cálculo mental usando a adição e a subtração. Agora é hora de brincar um bocadinho com a multiplicação e com a divisão. Vamos fazer, por exemplo, 7 vezes 15. Olha só, mentalmente. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 5, 35. E 70 com 35 dá 105. Agora vamos botar essa ideia no papel. Nesse raciocínio, o 15 foi pensado assim. 10 mais 5. Aí eu fiz 7 vezes 10, 70. 7 vezes 5, 35. E depois juntei 70 com 35, 105. Veja que nesse procedimento, nesse cálculo mental, está presente novamente a compreensão do sistema numérico. Isso aparece na decomposição do 15 em 10 mais 5. E é interessante que as pessoas muitas vezes fazem isso intuitivamente, usando uma propriedade da multiplicação, que é essa. Para multiplicar o 7 por 10 mais 5, a gente pode multiplicar o 7 pelo 10, depois o 7 pelo 5, e finalmente juntar essas duas parcelas. Um outro exemplo. Vamos fazer 5 vezes 37, mentalmente. 5 vezes 30, 150. 5 vezes 7, 35. E 150 com 35, 185. Agora, registrando a ideia. O 37 é 30, mais 7. 5 vezes 30 é 150. 5 vezes 7 é 35. E 150 com 35 é 185. Nós fizemos aqui o mesmo raciocínio que foi usado no exemplo anterior. Agora, a divisão. Vamos fazer mentalmente, por exemplo, essa conta aqui, 639 dividido por 3. Olha só, o 600 por 3, 200. 30 por 3, 10. Já temos 210. E 9 por 3 dá 3, portanto 213 é o resultado. Agora, registrando esse raciocínio, a gente decompôs o 639 em 600 mais 30 mais 9. E aí, para dividir tudo isso aqui por 3, fizemos assim, dividimos o 600 por 3, o que dá 200. O 30 por 3, que dá 10. E o 9 por 3, que dá 3. E 200 mais 10 mais 3 é 213. Aqui também, nesse procedimento, está presente a compreensão do sistema numérico, nessa decomposição, e uma propriedade da divisão, que a gente faz intuitivamente. É que para dividir esta soma, 600 mais 30 mais 9 por 3, a gente pode dividir cada uma das parcelas por 3 e depois somar aqueles resultados parciais. Um outro exemplo ainda. Vamos dividir 700 por 6. Só que aqui eu vou pensar de um outro jeito. Nós vamos pensar nessa divisão assim. Quantas vezes será que o 6 cabe no 700? Mentalmente. Que cabe 100 vezes é certo, porque 6 vezes 100 dá 600. Então, 100 vezes eu já sei que ele cabe. Agora, de 600 para 700 está sobrando 100. Neste 100, quanto é que o 6 cabe? Com certeza cabe 10 vezes, porque 6 vezes 10 é 60. Então, eu já tenho mais 10 vezes o 6 aqui dentro dos 700. E 60 para 100, 40. Ainda restam 40. 40 por 6 dá 6. Agora 6 vezes 6, 36, portanto está sobrando 4. Essa soma aqui é 116. Isso quer dizer que nessa divisão o quociente é 116 e o resto é 4. A gente pode concretizar esse raciocínio assim. Eu tenho, digamos, 700 laranjas para repartir entre 6 pessoas. Eu começo dando 100 para cada uma, aqui.
Desse modo eu já reparto 600 laranjas, fico sobrando 100. Destas 100 eu dou 10 para cada uma, distribuí mais 60, ficam sobrando 40. Destas 40 eu dou mais 6 para cada uma e ficam sobrando 4. Cada pessoa recebeu 100, mais 10, mais 6, 116 laranjas. Entre nós, professores de matemática, existe uma discussão bastante importante envolvendo a calculadora, o ábaco, o cálculo mental. Qual é o lugar da calculadora nas nossas aulas de matemática? Até que ponto se deve ensinar aos alunos o domínio das técnicas de cálculo? Como explorar o cálculo mental? Todas essas questões são relevantes e a gente precisa ter alguma clareza a respeito desses assuntos. No mundo de 50 anos atrás, não existiam as calculadoras eletrônicas. O computador estava nascendo e era um monstrengo do tamanho de um prédio de 10 andares. Naquela época, a maioria das pessoas tinha um único recurso para calcular. Era o lápis e o papel. Com a invasão das calculadoras e dos computadores, essa carga de trabalho humano está bastante suavizada. Hoje, não há mais necessidade de que as pessoas saibam calcular com números grandes, fazer contas complicadas, porque as máquinas podem fazer isso por nós. Mais do que nunca no mundo em que se vive, é preciso que as pessoas pensem com autonomia, pensem com a própria cabeça. Portanto, a questão fundamental é outra. A questão é a seguinte: há lugar para o ábaco, há lugar para a calculadora, há lugar e muito lugar para o cálculo mental. Mas o importante é que tudo isso seja trabalhado enfatizando-se a compreensão das ideias matemáticas. É possível, sim, compreender aquelas técnicas de cálculo com lápis e papel, entender o vai um, entender o empresta um, entender por que se multiplica ou divide dessa ou daquela maneira. Mas o importante é o trabalho em cima dessa compreensão. É possível, como a gente viu neste programa, compreender muitas ideias da matemática explorando o cálculo mental. Por isso ele tem uma importância muito grande. É interessante que, numa época em que as calculadoras e os computadores tomam conta do mundo, o cálculo mental esteja sendo revalorizado. Mas veja bem, é possível também calcular mentalmente de forma mecânica, só que aí perde a graça. O importante é utilizar o cálculo mental compreendendo, explorando as ideias da matemática. Portanto, a questão fundamental é essa. Há lugar para todos esses recursos, mas é importante que, usando qualquer um deles, explorando qualquer uma destas coisas, se esteja sempre colocando a ênfase na compreensão das ideias. Agora é sua vez. É você que vai ao supermercado fazer uma compra e quer saber de antemão aproximadamente quanto é que vai gastar. Primeiro você compra um pacote de café que custa 30.250 cruzeiros. Depois compra um pacote de sabão em pó que custa 18.600 cruzeiros. A seguir compra um pacote de chocolate que custa 22.300 cruzeiros. E depois compra um pacote de arroz ao preço de 40.110 cruzeiros. E então, quanto é que você vai gastar aproximadamente? Eu sei que assim é muito rápido. A gente precisava ter um pouco mais de tempo para pensar nessas contas. Mas vamos lá de novo. O pacote de café custa 30.250. Esse valor a gente pode arredondar para 30.000. O pacote de sabão custa 18.600. Esse a gente arredonda para 19.000. 30 com 19, você já gastou 49.000 cruzeiros. O pacote de chocolate, que custa 22.300, a gente arredonda para 22. Com os 49, deu 71. E o pacote de arroz, aproximadamente, custa 40.000 cruzeiros. Com os 71, seu gasto aproximado vai ser de uns 111.000 cruzeiros. E o que é mais vantagem, comprar à vista ou a prazo? Bom, é claro que isso é relativo, essa decisão depende de uma série de fatores. Vou imaginar a seguinte situação: o preço do eletrodoméstico à vista é 650.000 cruzeiros. A prazo você paga 3 parcelas de 287.000 cruzeiros. Para fazer a opção entre a compra à vista e a compra a prazo, a primeira conta que a gente deve fazer é comparar o valor total que seria pago na compra a prazo com o valor à vista. Portanto, é preciso multiplicar o 3 pelo 287.000 cruzeiros. Agora, aqui a gente não precisa ter um valor exato, basta uma estimativa. Então, vamos fazer um arredondamento. Esse 287 vai virar 290. Agora, mentalmente, o 3 vezes 290.
3 vezes 200, 600. 3 vezes 90, 270. 600 com 270, 870 mil cruzeiros é o que a gente pagaria por esta compra a prazo. Comparando o 870 com os 650, a diferença é 220 mil. Agora, essa diferença é muita, é pouca? Vale a pena comprar a prazo ou é melhor comprar à vista? Bom, para tomar essa decisão é preciso agora ter outras informações. Eu preciso saber, por exemplo, a quantas anda a inflação, qual é a previsão de rendimento da poupança e fazer algumas contas um bocadinho mais complicadas do que essas que a gente fez aqui. Nos exemplos de estimativa que a gente viu envolvendo situações cotidianas, elas se relacionam com compras, com o dinheiro. Mas às vezes a gente faz estimativa envolvendo medidas, distâncias. Vamos ver um exemplo. Qual você acha que é a altura aproximada de um prédio de 8 andares? É claro que isso também varia. Nem todos os prédios de 8 andares têm a mesma altura. Mas a gente quer uma estimativa, um valor aproximado. É 200 metros? É 50 metros? Qual é esse valor? Um modo de pensar é assim. A distância aproximada do chão ao teto de um edifício, que se chama em construção de pé direito do edifício, ela é de aproximadamente 2,70 metros, mais a espessura da laje. 3 metros para cada andar é uma estimativa bastante razoável. Se o prédio tiver 8 andares, 3 vezes 8, 24. Algo em torno de 24, 25 metros é a altura de um prédio de 8 andares. Agora uma brincadeira. Esse saquinho tem 1 quilo de feijão. E nesse 1 quilo há muitos grãos. A brincadeira é essa. Aproximadamente quantos grãos há aqui nesse 1 quilo de feijão? É claro que tem um jeito de responder essa pergunta meio sem graça. Consiste em contar um por um esses grãozinhos. Não vale a pena. Eu vou contar como é que eu resolvi esse problema chegando a um valor aproximado. Em primeiro lugar, eu pesei uma parte desses grãos. Pesei 50 gramas. E aí não teve jeito. Eu contei quantos são os grãos contidos em 50 gramas de feijão. Contei um por um. E encontrei o número 305. O resto dá para fazer aqui na cabeça. Se em 50 gramas há 305 grãos, em 100 gramas deve ter aproximadamente o dobro, que é 610. Se em 100 gramas tem 610, em 1 quilo, que é 10 vezes mais, deve ter aproximadamente 10 vezes 610, o que dá 6.100. Arredondando, 1 quilo de grão de feijão deve ter algo em torno de 6.000 grãos. Isso foi só uma brincadeira. Mas o raciocínio que a gente fez aqui não é brincadeira. Esse raciocínio é para valer. E eu vou justificar o que estou dizendo. Você talvez já tenha visto na televisão ou no jornal uma notícia assim, que numa manifestação pelos direitos humanos, reuniram-se na rua cerca de 300 mil pessoas. Ou então que na apresentação de uma orquestra sinfônica ao ar livre, compareceu um público de aproximadamente 25 mil pessoas. Como é que são feitas essas estimativas de concentração de população? O raciocínio que se faz ali é algo parecido com isso aqui. Se estima aproximadamente quantas pessoas há em 1 metro quadrado. Se estima a área coberta por essa população e se faz uma multiplicação. Algo parecido com isso que a gente fez aqui. Esse programa teve como tema o cálculo mental e as estimativas. É importante trabalhar com o cálculo mental em sala de aula e estimular os nossos alunos a fazerem estimativas. E isso pelo seguinte: em primeiro lugar, porque o cálculo mental e as estimativas são úteis no dia a dia, na vida cotidiana da gente. E em segundo lugar, porque com eles a gente pode dar mais significado para as ideias matemáticas, ou seja, eles podem contribuir para uma melhor compreensão da matemática.